Boa noite. Nesta aula, estudaremos a respeito das origens da concentração de terras no Brasil, desde o período colonial até a atualidade, demonstrando suas causas e consequências. A origem da estrutura fundiária brasileira. Primeiramente, o acesso à terra, desde o Brasil colônia até a atualidade. A concentração fundiária no Brasil teve início com a divisão do território em capitanias hereditárias, que foram definidas por Portugal. Na realidade, elas foram a primeira forma de acesso à terra aqui no nosso país, que consiste em um sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal com o objetivo de colonizar o Brasil e evitar invasões estrangeiras. As capitanias hereditárias podem ser definidas como grandes lotes de terras que foram doadas para nobres e pessoas de confiança do rei. Estes que recebiam as terras, chamadas donatários, tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. A colônia foi então dividida em 15 grandes lotes, que foram entregues a 12 donatários. Essas primeiras capitanias hereditárias que inseriram o Brasil no sistema colonial mercantilista foram os primeiros latifúndios brasileiros. Nesse sistema, os donatários não eram os proprietários da terra e por isso não podiam vendê-las, mas tinham o direito, concedido pela coroa, de doar grandes extensões denominadas Seis-Marias. Na teoria, a adoção das Seis-Marias deveria ser feita em caráter vitalício e não podiam ser transmitidas a herdeiros. Na prática, porém, não foi o que aconteceu. Os donatários concediam as Seis-Marias aos descendentes, que podiam herdar as terras. Isso acontecia porque a coroa precisava de pessoas para colonizar as novas terras. A Seis-Maria pode ser compreendida como um latifúndio colonial, geralmente baseado no trabalho escravo, que deveria contribuir para a ocupação econômica da América Portuguesa. Assim, até 1822 predominou as grandes propriedades. A partir de 1822 até 1850, Dom Pedro I determinou o fim do sistema seismarial, que era baseado na doação de terras, e permitiu o regime de posse, ou seja, o dono da terra era de quem a ocupasse. Com a jurisdição da Lei de Terras, em 1850, que consolida a grande propriedade através da legitimação da posse, cria o Imposto Territorial Rural, o ITR. A Lei de Terras determina, a partir de sua regulamentação, a compra como a única forma de aquisição das terras devolutas. Dessa forma, as terras adquiridas ilegalmente ou através da posse são regularizadas. O projeto foi elaborado tanto para regularizar a situação daquelas propriedades que tinham sido ilegalmente adquiridas, como também, ao mesmo tempo, para estender o controle governamental sobre as terras em geral. Essa legislação tornou mais difícil o acesso à terra daqueles sujeitos que não tinham condições de adquiri-las através da compra, ou seja, os escravos libertos sem prestígio e os pequenos proprietários sem recursos. Com a Constituição de 1891, a responsabilidade e legislação das terras públicas passaram a pertencer aos estados, o que tornou mais fácil a expansão dos latifúndios na manipulação do poder político através de uma rede de relações determinadas pelo coronelismo e a formação das oligarquias. Coronelismo é o conjunto de ações políticas de latifundiários, os chamados coronéis, em caráter local, regional ou federal, onde se aplica o domínio econômico e social para a manipulação eleitoral em causa própria ou de particulares, o denominado voto de cabresto. E as oligarquias são grupos fechados e pequenos que detêm o controle do poder, geralmente formada por familiares de grandes proprietários. Essa situação vai ser alterada um pouco através dos movimentos rurais, da Liga Camponesa, que foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, Goiás e em outras regiões do Brasil. Foi um dos movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e da melhoria das condições de vida no campo no Brasil. A segunda é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que é uma entidade brasileira fundada em 1963 que representa os trabalhadores rurais através das federações estaduais
que por sua vez reúnem os sindicatos dos trabalhadores rurais de cada município. Durante a ditadura militar, preocupados em conter o descontentamento social no campo, os militares elaboraram um conjunto de leis para controlar os trabalhadores rurais e minimizar o conflito entre trabalhadores rurais e os grandes proprietários de terras. Nesse sentido, em 1964 foi aprovado o Estatuto da Terra, que em teoria deveria promover uma reforma agrária e a promoção de políticas agrícolas. De acordo com esta lei, não deveriam ser desapropriados as terras que favorecem o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, manter um nível satisfatório de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e garante justas relações de trabalho. Além disso, cria os tipos de propriedades rurais: o imóvel rural, a propriedade familiar, o módulo rural, o minifúndio e o latifúndio. Com a promulgação da Constituição de 1988, vai seguir os mesmos parâmetros para a desapropriação, proibindo a desapropriação das pequenas e médias propriedades e daquelas consideradas produtivas. Dessa forma, apenas são passíveis de desapropriação as grandes propriedades improdutivas, ou seja, aquelas que não cumprem sua função social. Em outras palavras, aquelas que atendem os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Mas o que é que acontece com a grande propriedade rural considerada improdutível? A Lei 8.629 de 93 é a responsável por regulamentar os dispositivos constitucionais sobre a reforma agrária e, nesse sentido, o INCRA estabelece que são passíveis de desapropriação a grande propriedade, que é considerado imóvel rural de área superior a 15 módulos fiscais. Um módulo fiscal é a unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada região, que é considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante do município, renda obtida com a exploração predominante, outra atividade significativa em função da renda e da área utilizada, e o conceito de propriedade familiar. Na prática, mesmo com a Constituição e as leis regulamentadoras, o ritmo de desapropriação das grandes propriedades improdutivas permaneceu vagaroso, pois mesmo que desapropriadas para a reforma agrária, estas desapropriações continuam a ser contestadas na Justiça pelos proprietários de terras, fazendo com que os processos se arrastem por vários anos e impedem o assentamento das famílias. A concentração de terras no Brasil. A desigualdade no Brasil não aparece apenas na distribuição de renda, mas também em questões fundiárias. No país, 1% das propriedades agrícolas ocupa quase metade da área rural brasileira. Os dados são do IBGE, referente a 2017. No Brasil, 1% da propriedade concentra 47,6% do território agrícola. Já os 50% dos estabelecimentos ocupam apenas 2,3% do território rural. Em outro recorte sobre a desigualdade, o índice de Gini dos estabelecimentos, que mede a desigualdade do tamanho das propriedades, também é maior da série histórica, monitorada desde 1985, que obteve 0,867, que quanto mais próximo de 1, mais desigual é. As consequências da distribuição de terras são: a concentração fundiária gera terras ociosas e improdutivas, principalmente na região norte e centro-oeste. Propriedades muito pequenas inviabilizam muitas vezes o plantio de algum produto. O êxodo rural como consequência da mecanização do campo. O aumento no número de desempregados e subempregados que migram para as periferias das cidades. O aumento dos conflitos sociais no campo. Observe o gráfico e a imagem ao lado. O primeiro gráfico acima revela que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários, e as grandes propriedades privadas saltaram de 238 milhões para 244 milhões de hectares. O gráfico abaixo demonstra que cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram 47,23% de toda a área cadastrada no INCRA.
enquanto 3,75 milhões de minifúndios, propriedades mínimas de terra, equivalem somado a apenas 10,2% da área total registrada. Quanto aos conflitos no campo, os conflitos sociais no campo brasileiro constituem uma das marcas do desenvolvimento e do processo de ocupação do campo. A violência no campo não é recente, que vai desde o genocídio dos povos indígenas pelos colonizadores portugueses, passando pela luta, resistência e destruição dos quilombos, a exemplo do Quilombo dos Palmares, situado em Alagoas, destacando aqui a luta sangrenta de Canudos. Além da Guerra de Canudos, temos a Guerra do Contestado, na região do Paraná e Santa Catarina, e a luta dos colonos nas fazendas de café, onde as greves eram reprimidas pelos capangas armados, que corriam devido ao não pagamento de salário ou à tentativa de redução de pagamento, a castigos físicos e multas. Como pode notar, são vários os exemplos de luta dos trabalhadores do campo por melhores condições de vida e trabalho. Já no século XX, as ligas camponesas no Nordeste brasileiro foram reprimidas por pistoleiros e capatazes ou pelos próprios fazendeiros que se sentiam ameaçados com as invasões. Temos ainda o movimento dos agricultores sem terra, o MASTER. Durante a ditadura militar, os movimentos sociais formados foram minados e deu-se início a um grande número de assassinatos no campo. Na década de 70, temos ainda durante o regime militar, a criação das comunidades eclesiais de base pela Igreja Católica e também a criação da Comissão Pastoral da Terra, que mesmo com a repressão continuaram o trabalho na articulação de novos movimentos. E por fim, o ano de 1979, temos o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que foi institucionalizado apenas com a queda do regime militar em 1985. O MST é um movimento social camponês que surgiu no Brasil com o objetivo de realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. Mas o que é a reforma agrária? A reforma agrária é uma reorganização das terras no campo. Acontece quando grandes porções de terra, até então concentradas na mão de um ou de poucos proprietários, são divididas em pequenas porções e distribuídas a outros donos, até então impossibilitados do acesso à terra. Ela pode ser entendida de três formas. Primeiro, distribuição massiva de terras, no caso de grandes revoluções, que não é o caso do Brasil. Distribuição de terras do Estado durante o processo de colonização de áreas desérticas ou desabitadas. E distribuição de terras que não cumprem com sua função social, que é o modelo mais comum e adotado no Brasil. Com isso, os movimentos sociais garantem a realização de assentamentos rurais, ou seja, se estabelecem uma porção de terra que consideram sem função social, na expectativa de que ela seja desapropriada e distribuída entre os membros do assentamento. Temos alguns argumentos favoráveis e contrários à reforma agrária. Favoráveis, como exemplo, distribuição de terra sem função social, um direito constitucional, uma das principais formas de se diminuir a forte concentração de terras no Brasil. A reforma agrária tem um papel mais social que econômico, e é importante forma de geração de empregos e a contenção dos fluxos migratórios que geram inchaço nas cidades. A não solução da questão agrária continua sendo um impedimento ao desenvolvimento mais equitativo e justo do país, e os trabalhadores rurais sem terras possuem como único ofício a habilidade de trabalhar na terra. Sem a possibilidade da terra para trabalhar, não se encaixam nas cidades e acabam se juntando à população mais pobre do país. Quem é contrário à reforma agrária possui argumentos como o direito à propriedade inviolável, é preciso fortalecer a estrutura do campo e um dos grandes motores do PIB brasileiro e não enfraquecê-la. A questão social deixou o campo e foi para as cidades, e o caminho é buscar melhores condições de vida para as pessoas nas cidades, ao invés de manter altos gastos sem grandes resultados com a reforma agrária. E a influência da terra é pequena em relação ao valor do produto. A verdade é que no Brasil, até maio de 2016, houveram 36 assassinatos em conflitos por terra, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, que é um recorde registrado desde 2004. 30 destas pessoas foram mortas em áreas indígenas, quilombolas ou em territórios em disputa com lideranças sem terra e fazendeiros
como é possível visualizar no gráfico acima. No gráfico abaixo, vemos o número de conflitos no campo, que também aumentou, passando de aproximadamente 800 casos em 2008 para 1.295 casos em 2016, um alto de quase 500 casos a mais. E no mapa é possível notar que os estados com mais mortes são Pará, Rondônia e Mato Grosso, todos da região norte do Brasil. Exemplo destes conflitos no campo foram o massacre do Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, e a morte da líder da missionária Dorothy Stang em 2 de fevereiro de 2005 e Chico Mendes em dezembro de 1988. Por fim, as relações de trabalho no campo, que segundo o PNAD, quase 20% da população brasileira encontra-se ocupada com atividades agrícolas, trabalhando na agricultura familiar ou na agricultura patronal. As principais relações existentes no campo são o trabalho assalariado temporário, que é o mais comum. Temos ainda o trabalho familiar, que é realizado em pequenas e médias propriedades rurais, geralmente voltado para a subsistência. Temos os arrendamentos, que é uma forma de utilização da terra destinada ao cultivo ou à pastagem, que o proprietário aluga a quem tem capital para explorar. Temos ainda a parceria, que é uma forma de utilização da terra, em que o proprietário dispõe de sua terra para um terceiro, que é o parceiro que a cultiva, e em troca recebe parte de sua colheita. Temos ainda a presença da servidão por dívida e a presença do trabalho infantil.